Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a ação do BB Seguridade. Então nesse vídeo aqui eu vou te passar uma análise geral do banco com os dados que eu acho mais importantes e principalmente com preço teto médio, que seria o de Bazin, com preço teto projetivo, que é o que eu mais utilizo, com preço teto de Graham e com a tabela de lucro e cotação. Então você aqui vai ver tudo que você precisa aí para comprar ou não comprar, manter ou não manter, beleza? Então se você é novo por aqui, se inscreve, desce a força pro canal, o canal é bem pequeno. Só pra vocês verem aqui, ó, 171 inscritos. Eu tenho esse canal, fiz esse canal tem uns 2, 3 anos, né, e parei. Fiz esse vídeo de retomada do canal, depois fiz do Banco do Brasil, um do Banco Itaú, esse aqui que pra mim é o melhor banco. Clica lá que você vai ver o que é. E aqui eu fiz recentemente uma análise aí do Coin, né, mais um bate-papo mesmo reflexivo aí, o que a gente pode fazer pra evitar isso aí, beleza? Voltando pra cá e bora pro vídeo. Então aqui, para cá, BB Seguridade. Bota aqui em apresentação, já puxa aqui o lapisinho vermelho e bora. Valuation, primeiro dado a gente falar. PL 714, setor 847. Deixa eu voltar aqui. Sempre quando eu trago um vídeo aqui, eu vou sempre trazer um dado do banco e comparar ele com o setor, tá? Pra gente ter uma noção se tá valendo a pena, se não tá. E a gente sempre compara uma ação com a empresa do mesmo setor. A gente vai comparar uma ação do BB Seguridade com Petrobras. Comparar ela dentro com empresas do mesmo setor. Então, voltando. PVP de 6, bem acima ainda do setor, tá? PL, o quanto tempo aí o valor investido volta para você. Dividend yield aí 12 meses, muito boa. Essa aqui, para mim, é a melhor empresa hoje para você comprar com foco em dividendo, tá? Com preço projetivo, já tô te adiantando isso. Otimizando seu tempo. Setor, 864. Preço atual da cota, no dia que eu montei aqui o material, 32,82. Eficiência do banco não, do BBSE. Um ROI absurdo, né? Isso aqui é um valor absurdo, de quase 85%, né? Retorno no valor investido aí. E o setor na casa dos 40%, tá? O crescimento de lucro nos últimos 5 anos em 5,5%. Crescimento de dividendos aí de quase 11%, né? Excelente ação aí pra gente ter aí na carteira previdenciária, que tem foco de dividendo. Preço teto de Bazin e preço teto de Graham. Preço teto de Bazin em 37 e 33 na casa dos 6%. Pô, eu não sei o que é aí Bazin. Bom, Bazin, ele estipulou que pra gente comprar uma ação, para a empresa, ela tem que ser uma prova de pagar dividendos. E o valor mínimo que ele aceita, que ele aceitou como valor de dividendos, seria de 6%. Então ele vai pegar o valor de dividendo por ação e divide por 6%. E ele vai pegar de um ano não, ele pega a média de 6 anos. Divide, né, soma todos os valores pagos no ano, divide por 6, já que são 6 anos. E o valor aí deu 2,24. 2,24 dividido por 6%, a gente vai reportar aí 37,33. Beleza? Então aí eu já trouxe também para você que gosta de 7%, de 8%, de 9% e de 10%. Deixa eu botar aqui, aí, ó, 7, 8, 9 e 10. Quanto que seria o valor, tá bom? Basinha aí, então, reformulando 6% seria 37,33. A ação está em 32,82, né? Então, para você ter aí uma margem de segurança de 7%, você já não tem. Você tem ainda apenas em 6%. Graham, como é que funciona Graham? Graham, ele foca no crescimento da empresa. Ele não analisa os dividendos, e sim mais a eficiência operacional da empresa. Em Graham, a gente não tem margem de segurança. Porque aqui em Graham, ele tem uma questão. O que é? Na fórmula de Graham, ela vai funcionar muito bem para uma empresa que tem um ativo, que tenha um ponto físico, que tenha uma estrutura, que tenha maquinário, que tenha um galpão. Por quê? Porque a gente tem aqui na fórmula VPA, que é o valor patrimonial. O BB Seguridade, ela não tem um ponto físico. Ela se baseia, ela é a estrutura do Banco do Brasil, que tu chega ali para comprar, para fazer um consignado, e o gerente te empurra um seguro do consignado, bateu a meta da BB Seguridade. Então ela não tem essa estrutura física. Então o VPA, o valor patrimonial aqui da BB Seguridade cai muito, porque o patrimônio dela é pouco. Como o VPA cai, o preço aqui de Graham também cai. Então Graham não seria uma fórmula muito adequada para a gente utilizar aqui na seguradora, beleza? Numa indústria, numa VEG, numa Shoes, entre outras aí, seria excelente, tá? Então nem vou adentrar muito aqui na explicação de Graham, tá? Então aí 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial. 22,5 foi o valor máximo aí que Graham estipulou, que seria o PL de 15 e o V sobre VP de 1,5, multiplicando dá 22,5. E aqui é o que eu mais gosto, preço teto projetivo. Preço teto atual é o preço atual da ação em R$32. Quanto eu posso pagar utilizando o preço teto projetivo da ação do BBSE? 68,33. Então a gente está em 32,80. Eu posso pagar até R$68,33, que eu ainda vou ter um retorno de 6% no mínimo. Olha a margem de segurança. Essa aqui é a melhor ação da bolsa aqui, para você que gosta de dividendo com a melhor margem, hoje é o BB Seguridade, tá? E o que é preço teto projetivo, H? Isso aqui é uma mescla da fórmula de Bazin com lucro futuro. Então em Bazin a gente pega uma média de 6 anos, tá? E projeta. O preço teto projetivo, eu pego o lucro que o banco vai me reportar e faço uma divisão. Quanto que aquela ação, que eu comprando uma ação, ela vai me pagar e projeta em 6%. Qual seria o valor a pagar? É assim que funciona. Então aqui eu já separo. Galera, eu sempre vou ficar explicando isso aqui porque chega gente nova no canal para todo mundo entender, tá bom? Então eu tenho aqui um lucro projetado de 8,8 bilhões que o BB Seguridade projeta. Então eu pego o meu lucro e divido pelo meu número de ações. Ela tem 2 bi de ação. Então qual é o meu lucro por ação projetado? 4,63. Só que o BBSE,
ele distribui 100% do lucro? Não. O banco, as empresas não fazem isso. Elas fazem uma distribuição conforme no payout. O que é payout? É a porcentagem do meu lucro que eu vou distribuir para os acionistas. BBSE tem um payout absurdo, que vai ser de 92%. Então, 92% do lucro será distribuído para os acionistas. Então, se eu pegar 92,59 vezes 4,63, então eu vou ter um dividendo por ação projetivo de 4,10. Se eu pegar 4,10 e dividir por 6%, quanto é que vai dar? 68,33. Vocês entenderam aí? Ficou alguma dúvida? Pô, e o que é esse aqui? 12,49? Eu não entendi. Se eu pagar hoje, na ação, 32,82. Quando o banco for me pagar meu dividendo, meu yield on cost, o valor que eu paguei, digamos que daqui a um ano, quando ele pagar a ação esteja lá em 68%, 68 reais. Ele vai falar assim, deu um dividendo de 6%. Não, pode ser, realmente, lá no futuro vai ser. Só que para você, que está comprando a 32 reais, quando ele for te pagar, se ele te pagar 4,10 e você dividir por 32, você está tendo um dividendo de por ação de 12,49. Esse aqui é o yield on cost. O dividendo que você tem no valor que você pagou. Essa aqui é a forma correta de a gente precisar o dividendo. Porque se você está comprando ação antes, você está comprando ação a 30 reais. Se ela for a 60, e Deus quiser que chegue, mas que demora, que a gente consiga comprar muito a 32 reais, a gente vai receber um dividendo muito alto, entendeu? Muito alto. É isso aí que o Bassi fala, né? Acumular um maior número de ações com preço baixo, pra gente receber, porque a gente recebe pelo número da ação que a gente tem, não pelo preço que ela é. E aqui a análise de lucro cotação, eu gosto desse gráfico, né? Como tudo aqui eu não utilizo só uma análise, não, só isso. Faz toda uma mescla de tudo. Aqui também a gente tem uma margem, ó, essa linha verde é o lucro, que aqui fala, se o lucro tá aqui, o valor correto dela seria aqui, seria beirando uns 38 reais. Só que a cotação tá aqui nos 32, então a gente tem essa margem de segurança aqui, ó. Então, mais um indicador que a ação está sendo bem vendida, né? Esse gráfico ele tende a se cruzar, né? Quando ela se cruza aqui, seria o preço justo. E elas ainda não se cruzou, né? Muito provavelmente isso aqui vai fazer assim, ó, pá, e cruzar em algum momento cá. Cá eu falo no futuro, né? Não no valor de 39,59. E os resultados, né? O que a gente teve aí de bom aí do último apresentação de resultados do banco não, da BB Seguridade. Lucro líquido aí no segundo trimestre de 2,2 bi, né? Um aumento aí de quase 20% trimestre a trimestre, é muito alto. Um ROI, né? Por que é ROI? Eu nunca vi isso aqui. Bom, a gente não tem um ROI. O ROI, ele é o retorno que a gente tem, só que ele utiliza apenas o fim do período. O ROI, ele utiliza não só o fim do período, como o início também. Então, por exemplo, você vai receber ali, digamos, bora pegar o ROI. Como é o ROI? A gente olha o fim do ano de 1º de janeiro de 2031. Do 1º de janeiro desse ano, de 2025. Então, o patrimônio da empresa é X, certo? 2 bilhões. Chegou lá no fim do ano, ela reportou lucro. Quando você vai fazer o lucro, você vai dividir pelo valor que você teve no início do ano, de 2 bilhões. Então vai dar um pouquinho mais alto. Quando você pega o ROI, ele vai pegar a média, ele vai somar o valor de patrimônio que você tinha no início do ano, com o valor de patrimônio que você tem no final, e dividir por 2. Então, digamos que eu comecei o ano com 2 bi. No fim do ano, eu tive 3 bilhões já de patrimônio. Então ele vai pegar ali o seu lucro e dividir por 3 mais 2, 5, dividido por 2, 2,5. Então ele vai pegar o seu lucro lá no final e dividir por 2,5. Então ele vai te trazer um retorno mais correto, um retorno mais justo. Isso aqui é mais assertivo, mais correto do que o ROI, tá? Eu não sei se eu fui tão claro, se não fui tão claro, comenta aí que eu vou tentar explicar de uma forma melhor, tá bom? Então ele teve um ROI de 89%, aumenta aí de 15%. Resultado operacional, 1,8 bi, 1,8 bilhão, um aumento aí de 11,3%. E o resultado de gestão financeira aí, ó, um aumento aí de meio bilhão. Excelente aí o BBSE. Então, empresa defensiva, altamente rentável, tá? Um ROI aí acima de 80%, dividendo acima de 12%, lucros crescentes e o preço da ação, ó, caindo. Então isso aqui que a gente gosta. Preço da ação caindo e o lucro, ó, subindo. Então aproveita, não é recomendação, mas olha, busca, porque depois que começar a subir, a gente gosta disso aqui, quando sobe, quando tá lá no teto, aí é a hora que o cara quer comprar. Aí quando chega, ó, ela cai. Então você tem que comprar aqui, ó. Ela tá caindo, tá cá embaixo, ó. Ela vai bater aqui e vai subir. Então você tem que comprar aqui, ó, nesses pontos aqui, ó. Beleza? Dividendos consistentes, né? Ação caindo, aqui, ó. Ação caindo enquanto o lucro cresce. Aqui, ó, a ação, né? Em 12 meses ela caiu 3%. E desde o início do ano já caiu aí quase 10%, tá? E o lucro, ó, subindo. Beleza? E aí, será que vale a pena? De que você acha aí? Me diz aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da análise. Gostaram? Tem algo que a gente pode fazer para melhorar? Tem alguma empresa que você quer saber? Comenta aí que eu vou estar fazendo a análise da empresa aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu acho que já enrolei demais já vocês aí. Tomei bastante tempo de vocês. E se gostou, dá um gostei. Se não gostou, fala aí por que você não gostou. E ativa o sininho, galera. Dá essa força aí, inscreve no canal, compartilha. O canal aí crescendo. Beleza? Valeu, é nóis, tamo junto.